Então, gente, o nosso tema hoje é o tema do pensamento. Então, eu fiz um roteiro há um tempinho atrás, talvez eu possa dividir com vocês isso hoje, considerando algumas questões. É um material de compilação, como um espírita pode fazer, porque a doutrina espírita nos ofereceu muitas coisas a respeito desse tema. Então, meus amigos, uma primeira ideia, antes de entrarmos no estudo em si, do ponto de vista do roteiro, nós nos lembramos que somos seres humanos. Claro. Nós também sabemos que a Terra não é um exemplo de mundo. É o nosso mundo. É o que nós conseguimos até agora. Quando eu digo nós, eu me recordo do livro Roteiro de Emmanuel. Há um capítulo que se chama O Grande Educandário, para Emmanuel se referir à Terra como uma escola. E é nesse início do capítulo que Emmanuel diz assim: somos 22 bilhões de humanos. Quando o livro foi escrito, encarnados eram 2,5 bilhões, décadas atrás. Hoje em dia somos 8 bilhões e um tiquinho mais. Ou seja, hoje, do outro lado da vida, onde tudo é igualmente importante, somos os mesmos. Ora estamos do lado de cá por décadas, ora estamos de volta para lá, na erraticidade, sabe-se lá por quanto tempo, no mínimo décadas. Então, do outro lado são, hoje, aproximadamente 14 bilhões. 8 com 14, 22, como Emmanuel nos disse. Tudo importa. Todos somos filhos de Deus. Todos, indistintamente. Não é? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, de novo, mais um livro de instrução. Ele nos fala de como que é e que foi antes, claro, a composição da humanidade. Não é? A ideia de aqueles que vieram de Capela, egressos de lá, tanto quanto aqueles que foram se adiantando, ganhando evolução, como os chineses, aqui mesmo no planeta Terra, gradativamente. Então nós somos uma grande família, mas uma família muito atrasada do ponto de vista moral, que é o aspecto mais importante, porque é através das questões espirituais e dos fundamentos morais da vida de cada um que nós vamos avançar, que nós vamos alcançar a felicidade, como dizia Jesus, o reino de Deus. E nós temos nos comprometido muito em vidas anteriores e até nesta. E, de certo modo, perdendo um tempo precioso. Mas nós também nos lembramos que a Terra, não sendo referência de mundo, é o nosso e é também como que um planeta no sistema solar. Umzinho, são outros também que nos acompanham. O planeta Terra é a humanidade onde a evolução espiritual do sistema solar é a mais baixa. Alguém poderia perguntar, mas nunca se viu vida em Marte, em Júpiter, em Saturno, no Netuno e assim por diante. Mas nós não estamos falando de vida biológica, não estamos falando de corpo físico, nós estamos falando de espíritos. E em todo lugar há espíritos. E a outra ideia, que eu acho que vale a pena mencionar, é de que nós fazemos parte da Via Láctea. É a nossa galáxia. É uma galáxia média, comparando com o que existe, vamos dizer, nas mansões do Criador. E essa galáxia, que é a nossa, ela possui
200 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma delas. 200 bilhões de estrelas significa 1 trilhão de planetas. Isso nos dá uma ideia ainda limitada no sentido do que existe, do que é divino, envolvendo os filhos de Deus, que estão por todo lado. Vocês lembram de Kardec? Lembram de Camille Flammarion sobre a pluralidade dos mundos habitados? Tudo, salvo talvez uma exceção ou outra, do ponto de vista espiritual, é habitado. Se nós vamos para a galáxia vizinha, o nome dela é Andrômeda. Andrômeda já não é uma galáxia média. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, 5 trilhões de planetas. E nós estamos ainda aqui na Terra pensando que a vida é tão somente o que temos aqui. E isso nos atrapalha o progresso, num certo sentido, porque nós apenas focalizamos a nossa realidade até hoje. Uns conhecendo até um pouco melhor a nossa história na Terra, a história desta humanidade, consultando os livros de pesquisas da história, mas chegando até aqui e observando quantas dificuldades nós temos até hoje. As nossas limitações pessoais, quando nós, com um pouquinho de coragem, buscamos uma espécie de um autoconhecimento, visando o aperfeiçoamento, porque a espiritualidade, através de Emmanuel, ela nos disse, olha, um grande educandário, livro roteiro, Chico Xavier com ele. Mas a espiritualidade também vem nos revelando o quanto nós estamos estacionários do ponto de vista da evolução que mais importa. Temos tecnologias maravilhosas, temos sondas que perscrutam as coisas possíveis que a ciência humana pode buscar, mas do ponto de vista espiritual, nós continuamos muito limitados. Pensamento tem a ver com tudo isso. Se nós nos lembramos da Via Láctea, se nós nos recordamos um pouquinho de Andrômeda, ainda assim, em cosmologia, em astronomia, hoje os colegas que trabalham nessas áreas lidam com conglomerados, muralhas de galáxias. E isso vai nos mostrando, do ponto de vista geofísico, como nós somos pequenos. É como se fôssemos, em todo o planeta Terra, um grãozinho de areia, bem pequenininho, e numa praia cósmica imensa. E as nossas limitações científicas e morais nos fazem pensar que vida mesmo é o que nós temos aqui. E como a nossa história é muito longa e uma história muito repleta de equívocos, nós demoramos a buscar os elementos para os avanços com toda a consciência, determinação, no sentido do progresso que cada um precisa realizar para si. E realizando consigo e para si, nós beneficiamos a família, a sociedade, os colegas e amigos, e assim por diante. De certo modo, a humanidade da Terra inteira. Vocês conhecem Manuel Filomeno de Miranda? Claro. Ele tem uma reflexão que tem algo a ver com a física, quando ele diz, olha, as coisas são de tal maneira que quando algum ser humano, encarnado ou desencarnado,
Há uma ideia que é preciso ser corrigida de que os seres humanos só evoluem de fato quando progridem durante as encarnações. Nós progredimos sempre. Do outro lado da vida, nós devemos e podemos buscar tanto progresso a nível intelectual como progresso moral, trabalhando como toda essa espiritualidade linda, né? A começar pela lembrança de Eurípides, vem fazendo desde sempre. Não se interrompe o processo por termos ou não a vestimenta física num punhado de anos qualquer. Então, meus amigos, nós estamos aí com um convite imenso para realizarmos um progresso extraordinário. Então, reparem, quando eu me referi a uma jornada longa na condição da Terra, nós temos, para vocês terem uma lembrança comigo, 6.000 anos, 5.500 anos de história escrita na Terra. 5.500 de registros. A nossa história é muito mais longa. 200, 300, 500 mil anos. Meio milênio. Envolvendo os que vieram de fora por causa de o que fizeram em outros contextos, tanto quanto por aqueles que estão se desenvolvendo moralmente, espiritualmente aqui mesmo. Nestes 5.500 anos da história humana, nunca tivemos 100 anos de paz. Nunca tivemos. Conflitos, invasões, guerras, e quanto mais recentemente elas ficaram lamentavelmente registradas na nossa história, maiores foram os prejuízos causados e vividos, tanto pelas vítimas como pelos protagonistas. Então, quando Manuel Filomeno de Miranda diz que quando qualquer um evolui, avança, dito de uma outra maneira, ascende do ponto de vista moral, espiritual, conduz sem o saber a humanidade inteira para cima. Todos nos elevamos. E a mesma lei, por um lado, tristemente, mas é lei, na medida em que qualquer um de nós nos comprometemos nas nossas escolhas pessoais, no dia a dia dos relacionamentos interpessoais humanos, no lar, no trabalho, na rua, em contextos mais ou menos amplos, nós transgredindo as leis de Deus. Estão muito bem expostas no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec e pelos espíritos da codificação. Quando nós transgredimos, gerando algo que seja capaz de causar prejuízo a quem quer que seja, nós descemos. E o que é bem grave, por questões de lei, nós trazemos para baixo a humanidade inteira. Vocês aprenderam e eu também. Na verdade, não existe retrogradação na lei de Deus. Todos vocês sabem disso. Então, quando eu digo que quando alguém comete algo contrário às leis fundamentais do universo de Deus, as pessoas descem, porque ao transgredirmos as leis de Deus, nós criamos, vamos dizer, consequências para o nosso perispírito. Nós geramos lesões no perispírito. E o nosso perispírito, ele se torna mais denso, menos sutil,
ele já é muito sutil se eu comparo com o corpo físico, não é verdade? E ela é tão sutil que ninguém vê, ninguém enxerga o perispírito alheio, a não ser que tenha mediunidade de evidência. Aí vê com a maior naturalidade, tanto o perispírito de encarnados, como o perispírito dos desencarnados, que não tem corpo físico. Mas nós também lembramos, então, que na medida que as pessoas erram, e existem erros e erros, de maiores ou menores proporções. E aí o que acontece? O nosso perispírito se adensando, a nossa alma, a nossa pessoa, quando nós dormimos e a nossa alma está desdobrada, ou quando nós desencarnamos e o nosso espírito já está livre do corpo do outro lado, nós descemos. Não é retrogradação, é acúmulo de débitos. E tudo isso afeta o nosso perispírito. E quando nós descemos, sem que se necessite desencarnar para constatar isso tudo, quando nós descemos, no dizer de Manuel Filomeno de Miranda, nós todos descemos juntos, sem percebermos. Então, quando nós estamos acompanhando as graves questões sociais, humanas, pessoais, individuais e coletivas no Brasil e em todos os países do mundo, nós estamos vendo, primeiro, que mundo é este? E, ao mesmo tempo, sendo convidados a reflexões do tipo, o que nós estamos pretendendo? O que nós aprendemos até hoje, no sentido de sermos colaboradores, ao menos, para a nossa própria evolução, a evolução das nossas famílias, da parentela corporal, mas a evolução que mais importa, a evolução do mundo. Nós estamos aqui numa manhã de domingo, refletindo juntos, não é? Mas boa parte da humanidade está tão distante de tudo isso, não é? Vivendo, vamos dizer, o paradigma do materialismo, vivendo tão somente de acordo com as ilusões da matéria, buscando no dia a dia aquilo que não leva a lugar nenhum. E quando leva, muitas vezes, leva a uma ampliação das dificuldades morais. Vocês não constatam isso? Isso preocupa muito encarnados, um pouco mais conscientes, mesmo que seja só um pouquinho, e todo o mundo espiritual que preza pelo bem-estar da humanidade, que cuida das pessoas, das famílias, do mundo todo. Porque todas as vidas importam, não é? É chegada a hora de nós imaginarmos o quanto nós já poderíamos ter feito de melhor e o quanto o convite está de pé, no sentido de nós ampliarmos os horizontes de auxílio a quem necessite. E fazendo isto, nós seremos também os primeiros a sermos beneficiados. Mas já não é mais o tempo de nós fazermos as coisas em proveito pessoal, nem mesmo a questão da caridade. O proveito é para os outros. Inevitavelmente será, de algum modo, para qualquer um de nós que estivermos no exercício do que nós chamamos o amor fraterno universal. O convite, ele vai ficando cada vez mais nítido para nós, ainda mais se nós somos espiritistas e que buscamos abrir espaço de agenda para estarmos estudando, fazendo a leitura das obras que mais importam. Leia-se Allan Kardec.
toda a sua obra, e não apenas o Pentateuco, como aquilo lá é chamado. Nós temos muito para estudar e, a partir do estudo, compreendermos melhor a realidade. Mas nós também temos Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Todos os autores pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Se nós fizermos estudo e leitura destas obras, por exemplo, de Emmanuel, os livros, títulos de estudos, como, por exemplo, Roteiro, Pensamento e Vida, tanto quanto os romances extraordinários, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, nós temos um material que ninguém tem. Muitos evoluíram antes de nós, antes da doutrina espírita acontecer, no 18 de abril de 1857, 166 anos atrás, pela primeira edição do Livro dos Espíritos. Muitos progrediram porque se valeram de indicações de espíritos missionários que reencarnaram e vieram antes. Muitos vieram designados por Jesus. Outros vieram depois do Cristo. Estão vindo até hoje. Nós não falávamos de Eurípides, de Dr. Bezerra, quantos e outros vieram e estão nos ajudando do lado de cá nas instruções e do lado de lá em tudo. Então, quando nós falamos ou refletimos sobre a questão do pensamento, nós também nos lembramos, não é, numa ideia de uma alvorada da evolução humana no planeta Terra, pensando de que todos os reinos importam. No livro A Caminho da Luz, que é um livro de instrução de Emmanuel também, imperdível. Mas eu já li, mas já leu há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu li já tem uns 20 anos. É outro livro. Não é, o livro é o mesmo. Nós é que somos outras pessoas 20 anos depois. Graças a Deus. Não é? Porque a experiência, as vivências, as outras leituras foram nos levando à situação atual. Então, quando nós fazemos uma releitura de uma obra importante, volta e meia nos surpreendemos. Olha, eu não tinha visto isso. Viu, mas não reteve. Porque quando fazemos uma leitura de um livro qualquer, nós não retemos tudo. Não temos essa capacidade. Por isso que as releituras são sempre bem-vindas. E aí nós nos lembramos de Emmanuel nos dizendo duas coisas para recordarmos na manhã desse domingo, 27 de agosto. Eu estou achando, esse é o slide título, não é? São 109. E eu não mexi. Era para mim isso? Então, eu vou ver se eu aperto qualquer coisa já. Então, meus amigos, com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, logo no início, ele se refere à reunião de espíritos crísticos, puros, puríssimos, devas arcangélicos. E vocês estudaram Kardec, né? E viram a hierarquia dos espíritos. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Nós estamos por aqui, né? Na condição dos de terceira ordem, encarnados e desencarnados, em média. Tudo é em média, né? Por outro lado, nós temos os de segunda ordem, que são os que desejam o bem, os que se esforçam pelas suas mudanças, né? Os que já mudaram uma coisa tão interessante de um dia nós refletirmos: valores espirituais. Os de primeira ordem são os espíritos puros, os anjos. Poderíamos usar
essa denominação. Então, Emmanuel explica que naquela altura, vocês vão lembrar talvez, nós tínhamos tido 2 reuniões dos Cristos ligados ao sistema solar. E naquela altura houve uma que foi a segunda e que Jesus era um dos espíritos crísticos. E é nessa reunião entre vários da mesma grandeza que há uma combinação, uma decisão dos Cristos do sistema para que Jesus de Nazaré, a ele fosse outorgado a direção, o governo do orbe terreno. Naquela altura, que altura? O livro se refere, Emmanuel escrevendo, que fora numa época em que a Terra, que havia se destacado de um grande todo, na ocasião de uma grande explosão, que é considerado o Big Bang hoje em dia, que não é o início do universo, mas muitos físicos, cosmólogos acreditam que sim. É uma das teorias vigentes. Mas a ideia é de que a Terra ainda tinha fumaça exalando por alguma incandescência na superfície. Porque incandescência no centro nós temos até hoje, no magma da Terra. E aí o que acontece? A época de alguma expansão, de alguma coisa que queimava, isso aconteceu há 3,6 bilhões de anos. Nós não estamos falando de Jesus quando veio corporificar-se há 2.000 anos. 2.000 anos são 2 milênios. Mas Emmanuel é quem traz a ideia de também não são milhares nem milhões, bilhões de anos. Jesus já era da natureza mais elevada que nós aqui na Terra, com Kardec, podemos supor quando tentamos organizar a ideia dos grandes tipos de espíritos que existem, pensando no planeta Terra. De tal maneira, existem espíritos puros na Terra, existem desencarnados, que talvez nunca tenham reencarnado aqui. Então, essa é uma ideia para nós. Quando Emmanuel diz isso, ele está se referindo a uma profecia, talvez vocês tenham lembrança, a profecia do Filho do Homem, de Daniel, um dos mais lindos profetas do Antigo Testamento. Daniel, um médium extraordinário, já há milhares de anos, 3.500 anos atrás. 1.500 anos antes do Cristo. E aí, então, Daniel, esse médium maravilhoso, estava numa noite, dormindo, desdobrado, portanto, e ele enxerga um ancião. E vem ao encontro deste ancião um homem jovem relativamente. E desse encontro resulta a profecia do Filho do Homem, que é uma das profecias de Daniel. Filho do Homem, Jesus disse nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, 88 vezes. E numa delas, ele próprio disse, eu sou o Filho do Homem. Porque ele estava naquela altura falando aos hebreus. Tanto aos hebreus distantes, moralmente, como já os hebreus convertidos, como os cristãos novos. De tal maneira que quando Jesus coloca
as coisas desse modo, ele está confirmando para os judeus, hebreus, que respeitavam e seguiam tudo das profecias dos grandes profetas do judaísmo, incluindo Daniel, para que todo mundo soubesse, olha, aquele filho do homem já chegou, o Messias prometido já estava entre eles. E em inúmeras oportunidades, Jesus quis orientar e deixar claro que ele era o Messias. Então, essa é a profecia do Filho do Homem. Só para vocês se situarem, se já não o fizeram, Daniel, que é o profeta, um dos profetas do Antigo Testamento, ele havia sido Isaque, filho de Abraão, que era como um pai das tribos de Israel. Além disso, o profeta Daniel volta. E ele voltou, depois desse episódio lindo de um líder judaico, por ser um profeta, além de Isaías, Jeremias e todos os outros, ele volta nos tempos de Jesus. Quem que é ele pertinho do Cristo há 2000 anos? Aí eu vou prometer uma caixa de bombons. Uma caixa, não é, de tamanho médio, não é? Importada. Olha só, para quem responder. Olha só, tem um detalhe. Se errar, quem errou é que traz a caixa. Não é justo? Eu acho. Lei divina, justiça, envolve bombons, por que não? Não é? Então, gente, eu ouvi alguém dizendo João. E quem disse João ganhou os bombons. Aí todo mundo vai dizer, fui eu. Eu conheço, o ser humano é assim, ainda, mas brincando um pouquinho. Então, só para vocês terem uma ideia, né, dessa coisa linda da hierarquia dos espíritos, todos os apóstolos, os 12, morreram de morte sacrificial. Todos, com uma exceção. João. João era um rapazote. Ele era deixado para trás pelos mais amadurecidos. Ele não era muito valorizado porque ele era muito jovem. E Pedro, Tiago, eles achavam que a idade era tudo, né? Dentro das limitações que eles ainda tinham. E aí, então, ele era deixado um pouco de lado. Mas, enfim, todos os apóstolos, depois do drama do Calvário, claro, a começar por Judas Iscariotes, todos morreram de uma maneira muito triste, penosa para qualquer ser humano, ainda mais para o apóstolo. Lembrando que todos os apóstolos foram escolhidos, uma expressão bem humana, a dedo. Não é a dedo, na verdade, de uma maneira especialíssima, pelo Cristo, para estarem com Ele no colégio apostólico, como também se pode dizer. Pois bem, então o que acontece? João, ele é exilado na ilha de Pátmos, na Grécia. Então ele sofre o exílio para longe da Palestina. De tal maneira que ele foi envelhecendo. E ele, inclusive, achava que ele um dia ia morrer, claro, como todo mundo morria. E morre até hoje. E ele já bem de idade avançada, segundo as narrativas, ele, na ilha de Pátmos, recebe uma visita. Jesus vai até ele.
e ele já não era um médium extraordinário quando já era o profeta Daniel? João era um médium extraordinário. Foi, claro, inclusive um dos evangelistas. Nós temos os 4 evangelhos. 3 evangelhos são concordantes. São chamados evangelhos sinóticos. O único que é diferente e tem sua beleza, sua condição também extraordinária é o de João. É o evangelho não sinótico. Então ele escreveu lá, Jesus esteve com todos os 4, para que aquilo que eles, médiuns psicógrafos, eles escreveram aquilo tudo já muito distante no tempo do que havia acontecido quanto àquilo que eles haviam escrito e narrado. Porque o Espírito de Jesus estava com eles, monitorando, supervisionando, como esteve com Kardec. Quem é o Espírito de verdade, senão Jesus? Enfim, e naquela altura, então, Jesus diz a ele, na companhia de um soldado romano. A visita foi dos 2. E aí Jesus diz a ele, a tua missão não terminou. Porque ele achava que sim, velhinho, idoso, vamos dizer, terceira idade, diríamos hoje, e ele isolado, sem perspectiva nenhuma de qualquer outra realização, mas ele era um médium tão extraordinário que ainda escreve o Apocalipse. O Apocalipse só João escreveu. E ele escreveu sob inspiração de Jesus. Não foi apenas no sentido de ele dizer, olha, você trabalha mais um pouquinho, depois você vem para o mundo espiritual de volta. Não é isto. Existe um aspecto importante. Então, eu até queria aproveitar e lembrar para os amigos que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é, vamos dizer assim, o livro que deixou claro, e graças a Deus, para os espíritas, desde sempre, que doutrina espírita é o Consolador prometido. Doutrina espírita é Jesus de volta, do modo que seria viável e numa possibilidade de fazer um bem extraordinário para a humanidade, a seguir do seu conhecimento, estudo, entendimento e prática. Então, mas nós não podemos esquecer que tudo que diga respeito a Jesus é relevante. O que Kardec estudou e colocou nesta obra monumental que é o Evangelho Espírita, como também se diz, o Sermão da Montanha, capítulo por capítulo desta obra. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é como uma síntese cósmica dos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus e os Evangelhos são muito além disso. Por que Emmanuel, que é o líder, vamos dizer, de todo o conjunto do trabalho de Chico, que escreveu perto de 500 livros, por que Emmanuel veio falar de Jesus? Os ensinamentos por Emmanuel trazem de volta o cristianismo. Nos permitem compreender o que antes não era possível. Em livros como Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e o último, Ceifa de Luz. Tudo da FEB. E o que é da FEB é do mundo. Está para nós. Por quê? Porque há muito mais a se estudar dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E, aliás, eu diria, nós deveríamos valorizar os estudos do Novo Testamento como um todo. São os 4 evangelhos e mais Atos dos Apóstolos,
as epístolas de João, de Tiago, de Judas Tadeu, as epístolas de Paulo, Lucas em Atos dos Apóstolos e, por último, o lembrado Apocalipse. Por quê? Jesus está em tudo e não está longe, está, vamos dizer, ali à nossa disposição, e nós não temos, vamos dizer, nos preocupado tanto com os seus estudos e suas leituras. Mas o que eu queria lembrar? Que João Evangelista é a volta do profeta Daniel, que por sua vez é a volta de Isaque, filho de Abraão. Ou seja, há um encadeamento. Ninguém foi apóstolo daquele colégio junto de Jesus sem uma evolução espiritual extraordinária. Inclusive Judas Iscariotes. Esse é outro tema que podemos abordar mais tarde. Então, para vocês terem uma ideia, para nós nos situarmos e valorizarmos todo esse encadeamento, João Evangelista voltou uma vez. Nós temos que, claro, ter um pouco de cuidado sobre essa questão que anda muito por aí, sobre quem é quem. Voltou, agora está aí novamente, muito cuidado. Evitemos isto. Mas João Evangelista, assim como Jesus disse a ele na ilha de Patmos, que naquela época a sua missão ainda não havia findado, quando ele volta para o mundo espiritual, tendo deixado o Apocalipse para nós, que merece um dia para cada um estudo bem organizado e buscando as luzes que estão ali, porque são luzes do Cristo, através de João. Ele chega no mundo espiritual e, a uma época, em encontro memorável com Jesus, Jesus meio que repete: a tua missão não terminou. Só que agora ele precisaria voltar mesmo, porque ele já tinha desencarnado. Então, Francisco de Assis é João, é Daniel, é Isaque. Não queiramos fazer outras associações com mais ninguém, porque essas já são suficientes para nós ganharmos motivações para nós estarmos como que aprendizes que somos, pequenos aprendizes do bem, dedicando o nosso melhor a tudo isso, porque eles vieram por nós, não pelos outros. A ideia é de o quanto nós estamos ainda imperfeitos, atrasados, nos equivocando com muita frequência. E a ideia do pensamento, que é de certo modo o nosso tema, pensamento é atributo de todos os filhos de Deus. Claro que nas escalas zoológicas, os animais têm, como vocês já sabem, expressões de pensar nítidos, fazendo escolhas muito além das coisas meramente instintivas. Os animais mais próximos à condição humana na Terra são os macacoides, os símios, os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, porque às vezes quando nós olhamos algum registro, nós nos identificamos com o que eles estão fazendo, não é? Os mamíferos de uma ordem mais elevada. Mas nós com Emmanuel também aprendemos que quando a criatura alcança a condição humana, ela tem um punhado pequeno de características. Uma delas, qual é? A do pensamento contínuo. Outra é o livre-arbítrio. Animal pode ser bem inteligente, como aqueles macaquinhos, como golfinhos, como o elefante.
mas não é pensamento contínuo. E não é humano, obviamente. Então, essa condição de pensar dia e noite, o corpo descansa, não é? Mas o espírito está desdobrado em algum lugar, realizando algo, experimentando algo, pensando o tempo todo. Então, esta nossa condição, ela precisa de, vamos dizer, uma boa administração. Em que sentido? Trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento. Então, há um livro que eu não vou citar hoje, só se me prometerem os bombons. Mas a ideia é caixa grande, olha o meu tamanho, não é? Brincando um pouco. E ele nos ensina uma ideia que é assim: todos os filhos de Deus, não na Terra, no universo, devem progredir desde a sua origem, desde alcançarem a condição humana, em ciência universal e amor e bondade. São as duas grandes asas que Emmanuel se refere. Então, independente de como qualquer um de nós esteja hoje, tenhamos isto em mente. Trabalhemos no dia a dia, em equipe, em família, em sociedade, para nós nos prepararmos para uma vida mais alegre, mais feliz, mais liberta de tudo aquilo que nos vem prendendo no curso da nossa longa história, no universo e parte dela, por uma questão evolutiva específica aqui na própria Terra. Toda dedicação a isto é válida. E o que o Espiritismo nos fala? O Espiritismo nos fala em reforma íntima, nos fala em educação dos sentimentos, nos fala em autoconhecimento. Nós somos muito voltados para examinarmos as vidas alheias e deixarmos as nossas como que de lado, sem a devida atenção. E se não há atenção, não há o cuidado. Se o cuidado é fundamental em tudo, o autocuidado, ele é essencial para qualquer um de nós. O auto-amor. Posso contar uma historinha? Federação Espírita Brasileira, Grupo Ismael, Rio de Janeiro, sede histórica, durante muitos anos, mais de um século, reuniões mediúnicas nesta casa, que é a Casa de Ismael, Federação Espírita Brasileira. E aí, durante alguns anos deste grande e longo percurso da instituição, eu estava sentadinho na mesa mediúnica, participando todas as quintas-feiras, às 19h, com várias pessoas, numa época com meu pai também, então o presidente da FEB. E alguns médiuns de psicografia, médiuns de vidência, médiuns de psicofonia. Cada um escrevia alguma coisa, espíritos se comunicavam pela palavra psicofônica, e quem dirigia a reunião, fosse quem fosse, administrava aquelas manifestações. E havia sempre um médium que era meu amigo, amigo de meu pai, amigo de todo mundo, Hernani Trindade Santana. Ele se sentava na minha frente, do outro lado da mesa. Então, durante os minutos iniciais depois da prece, eram minutos consagrados apenas à psicografia. Terminada a psicografia, psicofonia, também conhecido como incorporação. Muito bem, e o Hernani, quando terminava a reunião, e cada um que tinha escrito algo, fazia a leitura para todo mundo. E o Hernani era um médium extraordinário. Era também assessor
na presidência de meu pai. Conversavam por telefone todos os dias, numa época que não tinha celular. Trim! Lembram disso? Enfim, eram muito chegados. Um livro que eu gostaria de recomendar a leitura para vocês veio pela psicografia de Hernani. Foi publicado pelo meu pai, na altura em que ele era o dirigente da FEB. O prefácio é dele, Francisco Tizzi. E a última revisão ortográfica fomos nós que fizemos para a última edição, com um amigo do Rio de Janeiro. E aí o livro se chama Universo e Vida. Podem anotar. Vou brincar. Leitura obrigatória. No ano que vem, se eu voltar, eu vou perguntar. E no capítulo 9, o que vocês acharam? O chamado capítulo Filho do Homem. Se vocês querem ter, eu vou dar uma dica, vamos dizer, de incentivo à leitura e à compra ou baixar o livro numa forma que vocês escolherem. Leiam duas coisas. Não precisam ler mais nada, quer dizer, precisam, mas a ideia qual é? Leiam o prefácio, para vocês terem uma ideia de como surgiu o livro, as dificuldades e tudo mais. Pulem e vão para o capítulo O Filho do Homem. Vocês terão as páginas mais lindas já escritas um dia neste mundo sobre Jesus de Nazaré. Fica então a sugestão. Mas por que eu lembrei da obra? Porque há muitos anos que ele fazia esse trabalho. Então, toda vez ele escrevia, e isso se tornava um capítulo de um livro. E um dos livros foi Universo e Vida. E ele escreveu outros. Ele, na verdade, com a espiritualidade. O autor espiritual de Universo e Vida é Áureo. É um pseudônimo no mundo espiritual. De Blaise Pascal. Pascal era físico, Pascal era teólogo, era filósofo, católico, cristão, que era o que havia, né? Só que, obviamente, por ser um espírito mais iluminado, ele se destacou. E ele objetava certas questões, claro, do catolicismo daquela época. Foi natural. Pois bem, este médium, numa altura, ele escreve de novo, eu só consigo saber depois que a reunião termina, eu e todo mundo, e aí ele fala sobre, na verdade, é um espírito feminino, ela assina no final, e ela fala sobre o amor. O título que ela colocou, O Primeiro Amor. Quando você vê um título desses, né, você fica pensando, primeiro namorado, namorada, né? Você vai viajando no passado, né, lembrando de alguém. Pois bem, aí tem o texto, essa mensagem está disponível. E ela se dirige e ela faz vários comentários sobre aquilo que nós fazíamos no dia a dia e que qualquer um pode fazer. Tentando usar da melhor maneira o tempo disponível. E aí no final é que ela diz, o que você vem fazendo tem uma determinada relevância, mas não descuides do teu primeiro amor. Cuides de ti mesmo. Se referindo não a um alto amor egoístico, pelo contrário, algo no sentido de eu me conhecer melhor, de buscar algo que me permita verificar as minhas limitações morais, tudo aquilo que eu ainda carrego comigo, que a espiritualidade chama de vícios morais. Qual é a tríade devastadora, lembrando dela de novo hoje?
orgulho, egoísmo, vaidade e indiferença. Olha só, estava lá ontem. Isso não está em livro nenhum. Claro que no livro dos Espíritos, né, e no Evangelho segundo o Espiritismo, todos esses itens são tratados. Mas com a expressão tríade devastadora, é uma maneira de você não esquecer uma tríade de 4, incluindo a indiferença. Tudo isso tem a ver com o pensamento. Tudo isso. O quanto nós temos que nos conhecer, temos que investir em nós mesmos, não egoisticamente, mas isso é amor divino. Em cada um dos filhos de Deus. É como Viktor Frankl dizia, o núcleo central, o núcleo saudável da alma humana. Isso precisa ser valorizado. Nós ainda estamos muito longe de conhecermos o nosso Cristo interior. É a mesma questão, variando a terminologia. Esse auto-amor é no sentido de conhecer o mundo íntimo nosso e buscarmos nos referenciais mais lindos, que são os de Jesus. E com ele, de tantos espíritos amorosos, aquilo que nos permita um determinado avanço, um determinado progresso, dentro de todo um outro que é global, amplíssimo, que nós começamos agora a buscá-lo pelas coisas mais simples. Então, se existe a tríade devastadora, existem as virtudes, não é? E o mundo não precisa de compaixão, de empatia, de solidariedade, de comunhão fraterna, de acolhimento, de humildade, de devoção ao bem. Tudo isso é no campo mental. Tudo isso é a realidade do espírito, esteja ele desencarnado, sejamos nós agora numa vestimenta física qualquer, sadia ou enferma. Pouco importa, porque o que importa é a essência. O Evangelho de Jesus não é liturgia, é acordarmos o Cristo que dorme em nós, o anjo de Deus que dormita. Tudo isto tem a ver com nossas escolhas. Escolhas de quê? Do que fazermos no dia a dia, do tempo. Então, meus amigos, nós temos uma longa empreitada pela frente. Se nós buscamos um outro livro comentado ontem, As 7 Esferas da Terra, nós vamos ver o planeta nosso com maior preocupação. Aqueles 8 bilhões aqui, 14 bilhões lá, mesmo os espíritas não têm ideia de como é o outro lado. Nós conhecemos nosso lar e, através desta obra, para onde André Luiz migrou logo que desencarnou. Ficou ali 2, 4, 6 anos, há controvérsias no período. De tal maneira que aquilo lá é uma zona umbralina. Lísias, lembram? André Luiz vai a Lísias, um instrutor da colônia, e pergunta: Lísias, o que são as trevas? E aí Lísias responde: estão abaixo de tudo isso aqui, onde a luz do sol não penetra e onde temos o maior contingente de sofrimento e fazedores de sofrimento na Terra. Então, quando se fala em autoconhecimento, tem um auto que é pessoal, para despertar toda a matriz de amor divina da nossa herança da paternidade, que importa, que é de Deus, mas também a ideia do quanto nós precisamos buscar as virtudes todas que nos faltam. Nós somos ainda, pensando globalmente, muito mais viciosos do que virtuosos.
E nós também nos lembramos que a indiferença se faz acompanhar da inércia. Nós não podemos achar que estamos bem. Nós não estamos. Podemos ter feito exames de sangue, raio-x, ressonância, e os resultados podem ter sido bem animadores. Mas isso é uma coisa. Outra coisa, e lá do outro lado? Qual é a frase que mais se escuta do outro lado da vida quando as pessoas que morreram estão vivas? Despertaram um dia, às vezes muito tempo depois da desencarnação, e essas pessoas olham e veem a grandeza do universo, daquilo que os olhinhos delas alcançam, que é muito pouco ainda, reencontram seus afetos e os seus desafetos, inexoravelmente. Olham para si, percebem um corpo, e em geral um corpo danificado, estropiado, adulterado. Leiam o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, o capítulo 24, sobre a humildade. E aí vocês vão ver o que o orgulho da tríade que ela lembrou ocasiona na tessitura espiritual perispirítica nossa. Qual é então a frase, depois que as pessoas admiram o universo, reencontram os que tenham que reencontrar, por leis de afinidades, leis divinas, e tanto quanto quando percebem as dificuldades físicas, porque o perispírito é semimaterial. E o que é semimaterial é material, composto de estruturas moleculares, atômicas e subatômicas. Seja como for, a ideia da frase mais comentada qual foi? Ah, se eu soubesse. Ser espírita é buscar conhecer, para não ter que chegar lá do outro lado e encontrar um espelho de cristal puríssimo, o cristal mais lindo que há. Está esse espelho à espera de todo mundo. E nós vamos nos ver nesse espelho. E como a espiritualidade diz, pode ser o dia mais lindo da tua história, mas pode ser um dia para ser esquecido, mas que servirá de impulso para um progresso que vai ser obtido mais cedo ou mais tarde. A outra frase muito escutada: o que eu fui fazer da minha vida? A inércia também é estagnação moral, espiritual. Enfim, são muitas as questões. E 109. Estou olhando o relógio. E tem um cafezinho ali para quem quiser. É aquilo mesmo? 5 para as 11? E é até a 1 hoje? Isso é só a questão do primeiro slide. Que é o slide Tito. Não tem a ver o que nós conversamos? Eu não fugi do tema, não. Graças a Deus. Mas olha, eu vou passar rapidinho para continuar brincando, só para vocês terem uma ideia. Eu não vou comentar, porque a hora já chegou. Ele falou que funcionava. Então eu falo sobre a opinião de Descartes, quando ele diz sou... Ele quer que eu encerre. Devo ter apertado alguma coisa, mas ali tem assim várias reflexões para frente. Foi o que eu tentei, aqui para trás, né? Olha, então, obrigado, querido. Então, assim, a ideia de Descartes falando sobre o pensamento: sou uma coisa que pensa
isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente de sua existência, e aquela frase célebre, penso, logo existo. Pensamento e pensar, o principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. Para que asas? Para que aprofundar-se na realidade? Sentido etimológico e outras questões, aquela questão bem básica que todos conhecem. Ele tem alguma dificuldade, mas tudo bem. O que acontece? A ideia do que é a luz, radiação eletromagnética, a ideia de pensamento segundo a doutrina espírita, a ideia de pensamento como algo do espírito, atributo essencial do espírito eterno, uma coisinha muito linda de Kardec. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Pergunta dele. Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Livro dos Espíritos. Questões do ser humano, lembrando que eu tinha comentado o livre-arbítrio, a consciência de si mesmo, o pensamento contínuo e a ideia da individuação. Vejam isto para o futuro. Vejam a importância do pensamento em saúde e doença. Mas pensamento tem a ver com ideias, raciocínio, conhecimento, ações, atitudes, escolhas, decisões. Vontade, memória, consciência, intuição, comunicação espiritual, deslocamento espiritual, evolução material e espiritual e as questões de sentimento. E aí nós iríamos buscando na doutrina espírita quando que Emmanuel e André Luiz falam de pensamento. E aí existem várias questões que nós não vamos ver hoje. Tanto naquele como agora no livro Domínios da Mediunidade, 2 capas de épocas diferentes. O pensamento não escapa às realidades do mundo corpuscular. Uma ideia para a reflexão de vocês depois. Na doutrina espírita, se eu perguntar assim para estudiosos não espiritualistas, não espíritas, o que é o pensamento? Ninguém tem resposta. Muita gente acredita que é uma secreção da alma. Melhor dito, uma secreção do cérebro. Por quê? Porque é dentro do materialismo, do mecanicismo e do materialismo, portanto. Só se enxerga o que é matéria. O que é matéria aqui? O cérebro. Então, o pensamento tem que vir daqui. Só que não vem. Porque quem responde isso não tem ideia de perispírito e alma. E nós aprendemos que o que pensa, quem pensa, é a alma ou o espírito. Não é verdade? Então, mas em termos de ciência acadêmica, ninguém sabe dizer o que é o pensamento. Então, essa é uma ideia. A outra ideia, quando vamos para a doutrina espírita, André Luiz falou várias vezes, pensamento é radiação eletromagnética. Então, é comparável com a luz visível, é comparável com micro-ondas do forninho na cozinha, é comparável com os raios cósmicos, os raios-x dos exames de imagem. Tudo isso é eletromagnetismo. Então, se pensamento é eletromagnetismo, a velocidade limite é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Só que ele deixa antever a ideia do eletromagnetismo quando fala do pensamento. Mas ele também diz em outros textos dele que pensamento tem velocidade acima
da luz. Não pode. Se tem, não é mais o pensamento como uma radiação comum eletromagnética. Ela é de natureza quântica. Porque só o que é quântico pode ser 5.000, 10.000 vezes mais rápido que a luz. E André Luiz não quis falar de quântico nos seus livros. Já existia a mecânica quântica. A mecânica quântica começa no 14 de dezembro de 1900. Havia um problema da física que todos os físicos do mundo queriam resolver, que era o problema da radiação do corpo negro, que estudava as estrelas num modelo de laboratório. E aí havia uma lei, que há até hoje, uma lei da física clássica, que é a lei de Wien, que dava uma ideia do que devia acontecer de resultado. Então, a lei de Wien mostrava um gráfico para a radiação do corpo negro. Mas o resultado no laboratório deu uma curva completamente diferente. Isso se chamava na época a catástrofe do ultravioleta. Porque a previsão teórica dava uma coisa, mas a realidade prática dava outra. Quem resolve o problema? Max Planck. Quando ele fala da quantização da energia. E aí ele abre uma revolução na história humana. Quando ele então descreve as características de um microcosmos envolvendo átomos e nuvens eletrônicas em relação ao comportamento e às velocidades, que eram muito mais amplas, superiores à da luz. Então, isso já tem mais de 123 anos, vai completar em dezembro. Então, essa é uma ideia. Por que ele não usou? Porque os livros de André Luiz foram publicados depois, durante todo o século XX. Ele poderia ter incluído isso, mas não lhe deram permissão. Tipo assim, olha, diga que a velocidade é superior à da luz e deixe os seus correligionários irem estudando, pensando e lidando com isso. Aí alguém poderia perguntar, mas o que isso muda na vida? Muda. Eu vou citar o quê? Olhando para o relógio, e o relógio olhando para nós. Assim, quando nós pensamos, nós estamos irradiando pensamentos, sentimentos, vibrações, energias, fluidos. E na medida que nós estamos fazendo isso, nós nos relacionamos com o universo, com nossas famílias, nossos afins, com a humanidade inteira. Quando nós estamos em oração, em uma reunião, nós vamos usando uma coisa que é quântica, o entrelaçamento, o colapso da função de onda. Mas não se preocupem, é uma expressão que nada tem de colapso propriamente e é apenas um jargão da física. Mas nós estamos nos entrelaçando de um modo que sem a oração nós não conseguimos. Quando os cristãos se recordam de Jesus, estudam os seus evangelhos, os pensamentos que nos dão asas, como vimos a lembrança há pouco, nós estamos aos pés do Mestre. Há 2000 anos, curva de espaço-tempo, tudo isso é para nós irmos estudando e conhecendo. Quando Jesus fala do seu rebanho, nós somos as ovelhas. Quantos? 22 bilhões de ovelhas. Quando Ele nos ajuda, quando Ele trabalha por nós, quando Ele concita todo um reino de amor por nós, tudo é entrelaçado. Então existe o passo
dado pelos benfeitores espíritos mais amorosos por nós. Mas na medida que a fé nos inclina a esta comunhão com Deus, com Jesus, com o universo, com toda a humanidade, numa ideia de solidariedade, nós formamos um entrelaçamento múltiplo, crítico e definitivo. E isso é como uma ligação, é um abraço espiritual. É uma vida em que as vidas outras todas são importantes. E as bases podem ter a ver com os ensinamentos de Jesus e a ideia de quando estudamos alguns pormenores sobre o pensamento. Então, ainda faltam muitas pesquisas para nós sabermos o que é de verdade o pensamento humano, de encarnados e de desencarnados. Vou brincar a última brincadeira por hoje. Alguém ouviu falar da experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum? Não. Era de se imaginar. O que acontece? Eu estava aqui no slide 94, sei lá. Esse físico mexicano, esse nome comprido, esquisito, é uma pessoa só. Um físico querido que não se sabe, sumiu da Terra. Se ele desencarnou, ninguém sabe. Eu conheço a filha dele, Astucha, é uma cantora linda no México e adora aquele pai, né? Que desapareceu. E ele fez uma experiência inédita antes de morrer, ou de desaparecer, não se sabe. Pesquisando o que seria o pensamento. Ele busca 2 amigos entre si e instrui, olha, nós vamos pesquisar o que vocês pensam em relação a um e outro. Como é que é essa ligação quando a gente pensa numa pessoa? Precisamos estudar isso. Então nós vamos fazer assim, vocês vão ficar meia hora lembrando um do outro, quando eram colegas de escola, quando jogavam futebol na esquina, quando tinham que ir a uma festa e escolhiam a roupa, coisas do dia a dia da juventude. E depois você vai ficar nessa sala, nesse prédio, você outro vai para aquele outro prédio, numa sala para onde vão te conduzir, e nós vamos colocar eletrodos de eletroencefalograma. Lembra? Para medir as ondas cerebrais? Pois bem, instalaram tudo, um numa sala, num prédio, outro no outro prédio, numa outra sala, claro. Pois bem, e vocês lembram do que é luz estroboscópica? Aquela que pisca naqueles lugares que ninguém foi na vida? Eu nunca fui. Mas sério, eu não fui mesmo. Mas eu tinha ideia que tinha aquela coisa que ficava... Pisca até hoje, não pisca? Dizem. Então, um dos rapazes, eles colocaram como que um instrumento óptico, uma lâmpada, para piscar quando acionassem o botãozinho. Muito bem, os 2 foram colocados dentro de uma gaiola de Faraday. Alguém lembra o que é isso? Gaiola de Faraday, vocês talvez tenham lembrança do colégio, né? É um ambiente pequeno que envolve, por exemplo, um ser humano, e ela gera, foi descoberta e produzida por Faraday, que foi um dos pais do eletromagnetismo. Essa gaiola, ela bloqueia toda e qualquer reação ou onda eletromagnética que saia de dentro para fora ou venha de fora para dentro. E os 2 rapazes, cada um em sua gaiola de Faraday. Porque o pesquisador mexicano, ele queria os elementos para poder tirar as conclusões do resultado.
Pois bem, então, apenas para os dois sendo monitorados do ponto de vista das ondas eletromagnéticas cerebrais, liga-se o elemento da luz, começa a piscar, o rapaz aqui de olhos abertos, tendo a ideia da luz sobre os seus olhos. Isso gera, a gente chama isso de potenciais evocados. Potenciais evocados na neurofisiologia. Nada demais. E aí as ondas cerebrais mudam da situação do repouso para uma situação de atividade alfa, vamos dizer. Na medida em que começa-se a registrar, toda uma equipe estava com o outro lá. Não havia nada intermediando, apenas o ar ambiente, numa distância de 30 metros, com paredes dividindo também. Para surpresa, mas já esperada pelo físico, ele percebe o quê? A equipe de lá, que a mesma alteração das ondas cerebrais dele, automaticamente aconteciam lá, quando não havia luz nenhuma. A única coisa que explica isto é o pensamento, se ele for de natureza quântica. E isto há de ter toda uma importância, até porque isso também é autoconhecimento. E a ideia qual é? A ideia de que as velocidades são mais amplas, mas não é só isso. Nós nos acoplamos, nós nos entrelaçamos. E essa expressão chama-se entrelaçamento quântico. Mas isso é para nós vermos, talvez com alguns detalhes a mais numa outra oportunidade, em função daquele relógio que teima em mostrar o ponteirinho grande andando para frente. Meus queridos, muito obrigado pela gentileza de eu poder estar aqui nesta manhã de domingo com vocês, lembrando juntos, né, algumas questões que a doutrina espírita nos favoreceu. Que vocês tenham um lindo domingo e que possamos, quem sabe, nos ver amanhã ou depois. Muito obrigado, que Deus os abençoe.